Já fui um grão de areia, todos pesavam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra dura. De pedra transformei também o meu coração. O mundo capitalista, ele reduz o ser humano, de uma certa forma, a um agente produtivo. A importância do homem, ela se dá dentro da sociedade capitalista a partir daquilo que ele produz. E o idoso, o que acontece? Ele, de uma certa forma, quando se aposenta, quando ele encerra suas atividades profissionais, ele acaba, de uma certa forma, saindo desse núcleo de vida, desse núcleo de atividades, e pouco a pouco ele vai se afastando daquilo que ele construiu ao longo dos anos. Ele perde o seu vínculo com a sociedade capitalista e, a partir disso, a vida e a existência deixa de fazer sentido. Para o idoso, ele se sente mesmo desvalorizado, excluído pela sociedade. Eles trabalharam a vida inteira, né? Aí chegou num momento da vida que assim, não está mais produzindo, né? Não está trabalhando mais, então não serve, é excluído. Então o sentimento pode gerar futuramente uma depressão. O símbolo da nossa geração, das nossas relações humanas hoje, é o self-service. Você vai e escolhe aquilo que você quer, aquilo que você acha que é melhor, aquilo que vai te dar prazer. E esse prazer, cada vez mais, ele é instantâneo e rápido, imediato, ele precisa ser dessa forma. E você acaba selecionando aquilo que te agrada. Isso leva o homem ao utilitarismo, né? Eu me aproveito apenas daquilo que me traz benefício. Essa visão descartável do capitalismo em relação ao idoso, que enxerga o idoso apenas como um agente que não produz mais, ela é uma visão totalmente, um modo totalmente injusto de tratar o idoso. O idoso, ele não é de forma alguma inútil para a sociedade, de forma alguma. Os jovens precisam olhar, não só os jovens, mas os adultos mais novos devem olhar para o idoso como vamos dizer assim, uma pessoa que acumulou uma sabedoria de vida, que é uma sabedoria que não se encontra em uma biblioteca, em um livro, em um documentário, é uma sabedoria viva e que muitas vezes nós aprendemos com essa sabedoria coisas que estão ligadas diretamente à essência da vida. O idoso, ele se sente muito valorizado quando ele passa a sua experiência para esse jovem, para esse neto, para esse sobrinho, né? Então, assim, é uma sabedoria única, né? E eu acho que as pessoas têm de ter essa consciência que a gente precisa deles, né? Porque nós estamos começando a vida e eles têm uma experiência fundamental aí, que pode nos ajudar, né, no nosso dia a dia. O jovem, de uma certa forma, ele perde, se afasta da realidade, da identidade, da história, da tradição que ele tem. E a questão do idoso, ela também está relacionada a isso, porque o idoso, ele é o agente transmissor responsável, talvez, ele por ter vivido aquele momento, vivido essa tradição, ele acaba estando ligado a esse tipo de memória. E o ser humano que não tem memória, que não tem tradição, ele acaba perdendo a sua identidade. E o ser humano que não sabe, não conhece a sua identidade, ele fica perdido. Talvez a mudança do século XX agora, né, da segunda metade do século XX para o século XXI, a família também sofreu uma modificação grande. E o idoso, ele acaba muitas vezes sendo uma peça indesejada quando se trata em projeto familiar. Muitas vezes as pessoas elas se projetam assim, vou me casar, vou ter meus filhos, né, e aí a partir daí eu tenho a minha família. Bom, se um casal, né, tem os 4 filhos, os 4 filhos se casam, esses 4 filhos vão constituir família, e se nenhum dos 4
né, resolve colocar os pais, né, o pai ou a mãe, após se tornarem idosos, né, como parte desse projeto de família, o pai e a mãe futuramente vão ficar, de uma certa forma, desamparados, porque não fazem parte dos planos. Tem famílias que estão preparadas psicologicamente, mas tem famílias também que às vezes trabalham fora, né? Não tem tempo para ficar com o idoso. Claro que tem momentos que a pessoa ela não tem uma estrutura, né? Não tem muita paciência. Então, assim, é uma difícil decisão. Chega um ponto que a pessoa vai ter que optar, né? Vai ter que escolher. Vai ter de levar ele para uma casa de repouso, um asilo. Família minha não ajudou em nada. Eu tenho sobrinhos ricos. Tenho um irmão que foi deputado. Nunca perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa. Sozinha aqui em Lorena, que veio para cá, sem família nenhuma. E só 2 que visitavam eu. Eram 8 irmãos, só 2 que visitavam, um casal. A sociedade, através de instituições como os asilos, ela de uma certa forma tenta compensar esse problema, né? E para a família é difícil estar cuidando, né? Precisa de vários atendimentos. Precisa de uma equipe técnica para cuidar desse idoso. Então, às vezes é uma difícil decisão, mas às vezes pode ser melhor para ele, através, né, pelos cuidados que ele vai estar recebendo, estar dentro de um asilo. A maioria dos casos nos asilos são pessoas que infelizmente são abandonadas pela família, né? E outros casos são onde a família frequentemente costuma visitar. O idoso ele acaba se tornando muitas vezes um peso, né, para a família e para a sociedade, por conta das limitações físicas e às vezes limitações mentais, né, que acabam surgindo com a idade. Não é fácil viver numa cama a vida inteira. Eu não gosto de me visitar muito, porque eu choro. Eu fico triste. Aí tira a minha alegria. Cai, se quebra, cai à toa, né? E tem uns que a família deixa, nem visitar, não vem. Eu não tenho família mesmo. Os que visitavam eu, não. A família do marido é numerosa. Mas depois que ele morreu, eles falaram que não era mais família. Só era família enquanto eu estava casada com ele. O idoso, ele se sente mesmo abandonado, rejeitado, colocado de lado. É os sentimentos que ele tem quando ele vem para morar numa instituição asilar. Por isso que a gente ressalta a importância da família, da visita familiar, mesmo que seja por período curto, para ele não se sentir assim. Mesmo quando tem as outras visitas, que não seja visita familiar, eles também se sentem muito bem. Assim, eles ficam mais felizes. Por mais que seja uma vez que vem, aquele momento que ele está tendo esse contato com uma pessoa de fora, né? Tá tendo uma atenção. Eu adoro visita, porque eu estou sozinha no mundo. Eu não tenho pai, não tenho irmãos, já faleceu tudo. A gente conversa, jovem, vem bandos de jovens, gente que não tem onde sentar mais. Eu fico com alegria. O rapaz falou assim que a razão da vinda deles aqui sou eu. Eles vêm para rezar para mim. Os voluntários, eles assumem um compromisso com eles de virem 1 vez, 2 vezes por semana. Então, assim, já criou um vínculo. E eles esperam, eles aguardam. Então, quando eles não vêm, eles ficam questionando. Mas por que eles não vieram? Eu só arrumo meu quarto, conserto alguma roupa. Não dá para fazer muita coisa mais. Eu estou doente, sabe? Essa fase na vida ela traz algumas limitações, mas por outro lado ela traz outras possibilidades que ele não teve durante 30 anos em que ele esteve trabalhando. A liberdade que ele tem com o tempo, a possibilidade de realizar coisas. Está ligado muito à questão hoje da arte, da dança, em praticar um esporte.
se realizar, né, enquanto ser humano, porque de repente durante a vida dele não teve essa oportunidade. Então essa é uma fase também de viver. O lado bom, né, dele chegar na aposentadoria, ele vai ter tempo para ele vai poder se programar, fazer as viagens, né? Ele não vai ter, assim, ele vai melhorar a autoestima dele, ele vai se sentir bem com ele mesmo, né? E fazendo coisas para sentir um prazer, para agradá-lo. Então, depende dele, né? E também da sociedade para dar esses recursos que ele necessita. O sistema já está se preparando para receber essa mudança, essa nova paisagem na sociedade, que será uma população idosa maior. Então nós temos o surgimento, por exemplo, cursos superiores voltados para o público da terceira idade. Nós temos o aumento, por exemplo, de academias, profissionais da área da saúde que se especializam a trabalhar com essa faixa etária. Então, de uma certa forma, eu entendo que futuramente a sociedade ainda não está preparada para essa mudança, mas ela será necessária, porque daqui a algumas décadas a população idosa terá uma porcentagem significativa diante das outras faixas etárias na sociedade.